Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e no vídeo de hoje tá um pouco diferente, né? Para quem já me acompanha aqui, sabe que eu gravo os vídeos apenas mostrando as mãos. Então, pessoal, olha só, esse é um bolinho, um bolo na travessa, um bolo encharcado, um bolo alagado, um bolo molhadinho, eu não sei como é que você vai chamar aí. E eu preciso falar essas coisas aqui para você entender a receita. Ele é um bolo que chamam de massa de pão de ló, mas eu chamo de bolo de pão de ló, porque eu não faço ele tradicional, eu faço de um jeito diferente, eu acho que fica melhor desse jeito aqui, então eu quero compartilhar essa receita com você. Você pode fazer na travessa para as festas de final de ano, eu vou fazer uma aqui para que você veja que maravilha, e vou fazer uma nessa forma aqui. Escreva isso aí no seu caderninho, porque isso é muito importante. Quando você for colocar para assar, você vai escolher uma assadeira que a profundidade e a altura não seja maior do que a embalagem que você escolheu aí. Essa embalagem aqui, a profundidade dela é de 5 centímetros. Já a forma que eu vou assar é de 3 centímetros, então tá maravilhoso. Por que isso, Ediva? Porque eu quero que esse bolo pão de ló fique aqui, porque daqui para cá eu vou colocar o recheio, vou enfeitar, vou decorar, e eu preciso disso. E se você escolher uma forma alta, quando você colocar aqui não vai sobrar nada, você não vai nem conseguir tampar. Deu para entender isso aí, né? Então era isso que eu queria falar com você. Essa calda é para umedecer o nosso bolo pão de ló. Eu vou fazer essa calda de 5 leites. Olha só, 300 ml de leite de coco, você compra na garrafinha. 250 ml de leite integral. Uma caixa de leite condensado. Uma caixa de creme de leite. E 2 colheres de sopa de leite em pó. E agora eu vou misturar. Prontinho, pessoal, a nossa calda aqui já está pronta para usar. Eu não gosto de usar desse jeito que está aqui. Eu levo para o fogo para ferver, fogo baixo. E é isso que eu vou fazer. Por que, Ediva, você faz isso? Porque como é um bolo que ele vai ficar na geladeira por 3 dias ou por uma semana, eu prefiro ferver esse leite. Já ferveu. Agora eu vou tirar da boca do fogão e vou deixar esfriar. Para a massa, vamos precisar de 6 ovos. E eu separei as gemas das claras. 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. 250 gramas de açúcar refinado. E anote aí no seu caderninho. Tem que ser o refinado. Ediva, eu posso usar o outro? Até pode, mas sabe o que é que vai acontecer? Ele não vai dissolver tão fácil 100 gramas de margarina com 80% de lipídios. Ah, Ediva, eu não uso margarina. Pode ser óleo? Pode. Eu gosto de usar a margarina. Eu acho que o sabor fica melhor, sabe? Uma colher de sopa de fermento químico, fermento para bolo. Aqui eu tenho 150 ml de leite. E esse leite, ele está gelado. E aqui eu tenho um ingrediente que é segredinho nosso, meu e seu e meu, que na verdade é uma colher de sopa bem cheia de queijo parmesão. Gente, dá um sabor assim tão especial nessa massa de pão de ló que vocês vão se surpreender. Faça um dia sem o queijo e num outro dia faça com o queijo. Sabe aquele tipo de massa que você come e que você diz assim, tem alguma coisa diferente que eu não sei, só sei que tá gostoso? Pois é. O queijo parmesão na massa do bolo de pão de ló. Vocês vão amar. Fica assim maravilhoso. São poucos ingredientes, mas é a forma de fazer que vai fazer toda a diferença aqui nessa massa. Confia em mim. Façam desse jeito e depois volta aqui e fala para mim nos comentários. Agora eu vou bater as claras com o açúcar. Primeiro eu bato as claras por uns 2 minutos e depois eu vou colocando o açúcar aos poucos.
Olha só, eu posso fazer tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês agora aqui na batedeira, mas eu vou transferir aqui para essa vasilha de vidro porque fica melhor, uma textura maravilhosa para você trabalhar aí. E o próximo passo você vai ter que trabalhar, olha, com fouet. Principalmente se você estiver começando, sabe? Não faça na batedeira porque você pode perder o ponto da massa, ainda que você coloque na velocidade bem baixa, sabe? Cada pessoa tem um jeitinho particular, né, de fazer. Eu não pego a margarina e despejo aqui. O que é que eu faço? Eu aqueço no micro-ondas e coloco aqui dentro do leite. Por que que eu coloco dentro do leite? Porque como vai aquecer, então quando eu jogo aqui no leite, ela vai esfriar rápido. E é isso que eu quero, que fique frio. A nossa margarina já está completamente derretida e eu coloco aqui no leite. Eu não gosto de pegar as gemas e já despejar aqui. Eu gosto de tirar a película, porque isso faz uma diferença tão grande. Aquele cheirinho de ovo que todo mundo fala, sabe? Então, eu faço isso, olha. Furo as gemas, assim. Só furo, tá? Eu não fico passando a colher pra lá e pra cá na peneira, porque senão não adianta. É só isso aqui, ó, furei. E agora eu vou fazer apenas isso, ó. Agora eu vou misturar assim. Vá fazendo assim, até que você perceba que toda a gema está envolvida aqui nas claras com o açúcar. Próxima dica. Eu não pego a farinha de trigo e jogo aqui dentro. Eu peneiro assim, olha, aos poucos, e já vou e coloco também o fermento e o queijo, porque tá vendo que ele tem umas pelotas? Então quando você passa aqui, tudo fica melhor. Olha. E aqui agora, olha. Sempre assim. De baixo para cima. Não tenha pressa, eu tenho certeza que você vai fazer o melhor bolo pão de ló da sua vida. Quando você perceber que toda a farinha está envolvida, aí você vai colocar mais. Eu divido esse 250 gramas em 3 vezes e o leite com a manteiga em 2 vezes. Olha, terminei de misturar, não fique mais misturando. Percebeu que toda a farinha aqui está envolvida? Pode parar. Escreva aí no seu caderninho. Não é você fazer para ver se vai dar certo. É você fazer até dar certo. E eu confio em você. Tenho certeza que você vai fazer aí e vai tirar uma foto bem bonita e escrever lá. Esse daqui fui eu que fiz. Cadê seu caderninho? Ai, não, eu não acredito que você já guardou. Pega ele aí porque eu ainda vou precisar dele. Olha só, essa forma que eu vou colocar essa massa, a profundidade dela é de 3, o comprimento aqui é de 35 e a largura aqui é de 23. Eu vou untar essa forma apenas com óleo e eu estou untando apenas o fundo da forma. E escreva aí no seu caderninho. Papel toalha, eu estou colocando aqui no fundo da forma para assar. E por que, Ediva, você está fazendo isso? Para que ele desenforme mais fácil. Façam isso aí, vocês vão perceber. Agora eu vou colocar aqui na forma. E por que, Ediva, você não untou as laterais? Sabe por quê? Quando ele começar a assar, ele vai grudar na parede aqui da forma. E isso é proposital. Olha, bata assim um pouquinho e leve para o forno. O tempo de forno, isso depende muito de forno para forno. No meu, por exemplo, vai ser entre 25, no máximo 28 minutos. O forno
Eu já liguei, já tem uns 3 minutos. Ele está em 150 graus. Qual o máximo, Edva? Até 180 você pode chegar, mas eu gosto de assar em 150 graus, sabe, pessoal? Agora eu vou levar lá. Agora eu vou fazer outra massa do mesmo jeito aqui, o mesmo passo a passo, para colocar nesse refratário. Qual o tamanho, Edva, desse seu refratário aí? O comprimento aqui é de 30 centímetros, a largura aqui é de 21 centímetros e a profundidade é de 5 centímetros. O passo a passo aqui dessa massa foi igualzinha à primeira. Untei o refratário apenas com óleo e coloquei o papel toalha. E agora eu vou levar para o forno. Prontinho, o nosso bolo pão de ló já está aqui, olha, em uma temperatura em que eu consigo pegar. Essa massa, ela é tão maravilhosa que você tem que fazer para você viver essa experiência. E essa é o tipo de massa ideal para você fazer bolos gelados. Por isso que tem que ser assim. E eu quero assim compartilhar isso com vocês, porque isso adianta muito a sua produção. Olha só, pessoal. A nossa calda eu fiz ontem e coloquei na geladeira. Depois de fria. Eu amo as receitas que eu posso adiantar minha produção, sabe? Olha. E aí o papel toalha sai fácil. E eu quero falar uma coisa aqui para você. Esse que você monta no refratário, você não precisa colocar o papel toalha. E aí você pode perguntar, ué, Edva, por que você colocou? Porque eu esqueci. Eu fui no embalo, pessoal, que eu tinha colocado esse daqui, mas esse você não precisa, mas eu vou desinformar. E eu gosto de ser bem sincera com vocês, sabe? Porque a gente também erra, pessoal, sabe? É fácil de soltar, viu? Quando tá bem assado, é fácil. Olha. Você pode escolher a embalagem quadrada ou a embalagem redonda ou qualquer uma outra aí de sua preferência. O tamanho aqui desse cortador é de 10 centímetros. 10 centímetros aqui de cada lado. E esse cortador aqui também é de 10 centímetros. Esse tamanho de forma que eu passei para vocês, dá para fazer 6 unidades, ou do quadrado ou do redondo. Olha só que perfeição. Tá vendo? Essa massa, ela é assim, maravilhosa, perfeita. Vou partir aqui, olha. Vocês vão amar trabalhar com essa massa. Vocês vão amar, amar demais, assim, sabe? Olha a quantidade que sobrou. E você pode montar outra. Pronto, olha, esse ficou enorme. Esse vai ser meu. E para umedecer o nosso mini bolo alagado, eu gosto de colocar em uma vasilha que tem assim, olha, um bico dosador, porque isso facilita muito. Mas se você quiser usar uma garrafinha, também pode. Você escolhe aí. E aqui tem uma dica para você escrever aí no seu caderninho. Eu uso um palito para furar, porque assim o nosso mini bolo fica mais encharcado, sabe? Por que eu faço com palito? Porque pode ser que com a faca ou com o garfo fure o fundo, sabe? Então o palito, olha, ele é
liso aqui. Eu nem gosto de usar esse lado, eu prefiro usar esse lado aqui. Então, por isso, eu faço assim. Se você quiser fazer a decoração como a minha, eu vou usar morangos, 200 gramas de chocolate branco, uma colher de sopa bem cheia de leite em pó, 100 ml de leite condensado e 500 ml de chantilly. Esse chantilly ele está gelado. Ele ainda não está no ponto. Agora eu vou adicionar o leite em pó. Eu vou adicionar o leite condensado. Faça isso para que o seu chantininho fique bem lisinho, sabe? Isso evita que fique aqui com bolhas de ar, sabe? Quando você faz isso. O bico que eu vou usar para fazer a decoração da mini torta, eu vou usar um bico pitanga. Esse bico aqui, ele é pequeno. E para a decoração do nosso bolo alagado maior, eu vou usar um bico aqui pitanga maior. Olha. A decoração aqui eu faço apenas na metade com chantininho. Aí você pode pensar, por que, Ediva, você não começou no canto? É porque aqui eu tenho noção de que eu fiz uma linha imaginária aqui, olha, na metade, tá vendo? E depois eu faço só mais uma aqui. Tá vendo como fica uma graça? E desse lado aqui, eu vou fazer a decoração com chocolate branco. O chocolate branco eu passei no lado mais grosso do ralador. Uma dica para você escrever no seu caderninho. Nunca entregue as suas tortas, os seus mini bolos com a embalagem suja assim, ó. Suja que eu falo que suja do próprio chantilly enquanto você está fazendo a decoração. Umedeça um pouco o papel toalha para você limpar, porque fica feio, sabe? Você tampar assim e dar para o cliente. Não faz isso não, é feio. Limpe. Se você perceber que a tampa sujou com chantilly, quando você fecha, pronto, é uma coisa. Mas assim, você já fechar com ele todo melecado, sujo, borrado, aí não fica legalzinho não, sabe? Vocês entenderam, pessoal? Escreve isso aí. Eu poderia colocar ele cortado, sabe? Mas ele começa a soltar um líquido. Então tenha preferência em fazer a decoração com ele inteiro, porque aí vai durar mais dias na geladeira, combinado? Já pode comer assim, Ediva? Pode, mas é bom que você resfrie por pelo menos 2 horas. Aí, depois de 2 horas, ele resfriadinho, você entrega ao seu cliente porque é gelado. Eu não me importaria se eu recebesse assim, mesmo sem estar gelado, sabe? E você pode, sabe aquele momento que eu coloquei a calda? Ali você pode tampar e levar para a geladeira e só fazer essa decoração aqui, olha, no dia seguinte. Ediva, eu quero rechear, posso? Pode. E digo para vocês, ele tá tão saboroso, tão gostoso, com os 5 leites aqui, o recheio não vai fazer falta. Quando você coloca aqui na colher, tá tudo tão úmido, tão gostoso, que eu garanto, você não vai sentir falta do recheio, tá bom? Prontinho, pessoal, 2 ideias para que vocês possam aí fazer
o mini bolo alagado ou bolo alagado na travessa. Você escolhe aí, fala aqui para mim nos comentários qual dos dois você vai fazer, ou os dois. Olha, que mimo! E agora eu vou experimentar. Eu vou cortar esse aqui porque eu quero que vocês percebam que delícia que fica. Vou cortar um pedaço generoso aqui. Gente do céu, ele fica tão molhadinho, sabe? Deixa eu mostrar aqui de perto. Olha, bem úmido. Gente do céu, minhas glândulas salivares estão aqui pulando de alegria. Gente, sério. Vocês precisam fazer a explosão de sabor que essa massa, com um toque especial do queijo parmesão, não, sério, façam e volta aqui nos comentários. É uma combinação assim, tão perfeita, uma verdadeira explosão de sabor. Muito bom. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!